Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Tema da semana: sangue inocente. Que bom estarmos juntos! Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia para aprendermos mais da Palavra de Deus. Nesta temporada estamos estudando, chegando no nosso 8º encontro, estamos estudando o livro de Jó, entendendo, aprofundando o tema tão difícil que é o tema do sofrimento, mas a certeza de que Deus está no controle da nossa vida. E nós, para estes 2 próximos programas, temos isso mesmo, 2 convidadas. Eu acho que pela primeira vez, como nunca antes neste programa, nós temos 2 mulheres convidadas. Não é isso? Olha. Prazer, uma honra. E já brincaram comigo aqui, como pastor, o senhor vai conseguir dirigir esse programa? Aí eu falei assim, estou tranquilo. Ninguém acredita, mas eu sou submissa. Vou ficar quietinha. Doutora Raquel Fonseca, seja bem-vinda. É uma alegria poder receber aqui. Agradeço muito o convite. É uma honra estar junto com o senhor nessa programação e com a minha amada Darlene. Olha, eu acho que foi alguma coisa da produção que colocaram vocês duas juntas. Alguma coisa da produção, assim, pastor, quero ver como é que você se sai dessa situação. Não tenho dúvida. Doutora Raquel, qual é a sua atividade profissional? Eu atuo como Master Coach, como palestrante, tenho viajado o Brasil. Recente estive acompanhando a querida Darlene no Japão, realizando encontro para casais, para mulheres, falo para jovens. Também tenho sido escritora, mas o que eu desejo mesmo é servir. Servir ao Senhor através dos dons e dos talentos que Ele tem me dado. Que legal. É por isso que eu estou aqui. Que bom, seja aceitei o seu viu? convite, porque é sempre um desafio. É um desafio muito grande estar aqui, vir analisar, comentar essa lição que toca primeiro meu coração e a minha vida. Eu quero compreendê-la, que seja real para mim. Que legal. Darleide, uma alegria ter você aqui com a gente. A Darleide, que é pós-graduada na área de aconselhamento familiar, né, Darleide? E apresenta 2 programas aqui na Novo Tempo, que é o Sem Tabus e o Consultório de Família. Isso mesmo, e tem sido uma honra já há 12 anos estar à frente de programas na área de família e servir aqui na Novo Tempo, servir à igreja, servir ao reino de Deus. Privilégio. Vamos orar a Deus suplicando iluminação ao abrirmos a sua palavra. Doutora Raquel, pode orar, por favor? Sim. Pai querido, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de, em Tua presença, abrirmos a Tua palavra. Desejamos ouvir a Tua voz, seja nesse momento conosco e com as pessoas que estarão assistindo, estudando também esta lição. Ensina-nos a realizar a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, você que é um telespectador da TV Novo Tempo e que tem sempre o desejo de conhecer mais da Palavra de Deus, nós oferecemos para você gratuitamente a revista Princípios. Aqui você vai encontrar os planos que o Senhor tem para você, para a sua família. É só você acessar o endereço que está aí na tela ou ligar para esse telefone também e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Agora é hora de ouvirmos o pastor Clifford Goldstein, que é o autor do nosso guia de estudos desta temporada, com a palavra O Autor. Essa questão sobre o suicídio, eu penso que no passado da igreja, o cristianismo, eu não penso que a Bíblia está de acordo sobre esse tema. Não penso que devemos ser muito dogmáticos sobre isso. É claro que isso não é algo bom a se fazer. Se você acredita em Deus e acredita nessa esperança, é claro que não é algo correto a se fazer. Mas é claro que eu nunca me colocarei em uma posição de julgar alguém que cometeu algo como isso.
Eu penso que, no fim, poderemos dizer que existe um Deus que nos ama, que morreu por nós, que envia anjos para nos proteger. No questionamento de Jó, na história de Jó, a esposa dele diz: amaldiçoa seu Deus e morra. Eu não sei se necessariamente ela estava dizendo sobre suicídio, mas poderia estar implícito. Eu penso que, no final, a mensagem de Jó, apesar de tudo que pareça escuro e sem esperança, apesar do fato de que pareça que nós não signifiquemos nada e que não haja saída para nós, existe uma promessa de esperança. Eu me lembro de alguns anos antes de começar a acreditar em Deus. Eu estava passando por algumas coisas e tinha essa esperança. Eu não sabia o que era esperança. Eu apenas imaginava que, de alguma forma, existia alguma coisa além do que eu sabia. Então, eu penso sobre Jó. Ele conhecia a Deus, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, mas sabendo que não era justo, ele continuou firme nessa esperança. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará no final sobre a terra. Ele refletia a esperança, mas era uma esperança em algo que transcende esse mundo. Esse é o ponto crucial. Eu tenho esperança. Talvez a esperança de que meus problemas serão resolvidos, as coisas irão melhorar, mas essa não deve ser minha última esperança. Devo ter esperança em algo que transcende o que esse mundo oferece, porque tudo nesse mundo passa. Existe um filósofo francês, Albert Camus, que diz: é um absurdo se isso é tudo que existe. Mas felizmente nós sabemos pela palavra de Deus que existe algo mais do que apenas isso. De fato, eu gosto dessa citação de Camus, que diz: nenhuma realidade transcende a dor e o sofrimento desse mundo, ou a única realidade é o sofrimento e a dor desse mundo. Eu não sei você, mas para mim esse é um pensamento completamente errado. Eu sempre gosto de mencionar que o nosso guia de estudos simplesmente ele sistematiza o que está na palavra de Deus. O grande objetivo de nós termos um guia é entendermos o que o Senhor nos apresenta através da palavra. Portanto, tem a sua Bíblia aí, como eu gosto de mencionar, a gente tem usado basicamente o livro de Jó, mas, como nós estudamos lá no começo, o tema do sofrimento, estudado somente no livro de Jó, a gente não chega ao todo, ao grande propósito, ao grande final, que foi o nosso primeiro estudo, que é a restauração de todas as coisas. Portanto, toda a Bíblia deve ser estudada quando nós procuramos entender algum assunto, algum tema. Portanto, tenha a sua Bíblia aí e você que tem o seu guia pode ir acompanhando a gente nesses próximos momentos de estudo da palavra. Como é que eu vou dizer? Meninas, né? Fica assim melhor. Porque, né, eu acho que fica um pronome até mais simpático, assim, mais agradável, para que todas se identifiquem onde quer que estejam nesse momento. Nós estamos trabalhando o tema do sofrimento e, de alguma forma, em cada introdução, a gente repete um pouquinho isso. Eu gosto de mencionar que, como nós temos 2 convidados a cada 2 programas, sempre é interessante ouvir a opinião, porque é uma nova perspectiva a respeito do assunto. Por quê? Porque todos nós, em algum momento da vida, tivemos uma identificação com esse tema. Se não tivemos, teremos. Sim. Todos nós. Uma perda, uma notícia ruim, alguma coisa aconteceu com a gente, né? E eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho como nós podemos encontrar respostas para situações que às vezes não têm sentido, como é o caso de uma dor, de uma perda, de uma situação inexplicável. Como a gente pode encontrar respostas para situações que às vezes parecem sem sentido? Vai primeiro você, vai, Darlene, começa. Mas a gentileza de vocês, eu estou impressionado. Gera esse silêncio, né? Eu acredito que, de modo geral, o sofrimento, ele pode até ser conceituado, mas quando nós estamos vivendo na pele qualquer drama, qualquer dificuldade que dói na carne, tudo mais se torna subjetivo.
e nem sempre, de fato, nós vamos encontrar respostas, a não ser respostas que beirem tudo aquilo que os amigos de Jó disseram, tudo aquilo que o próprio Jó disse. Eu acredito que o sofrimento, além de ser um tema discutido por filósofos desde a antiguidade, por teólogos desde a antiguidade, ainda é um assunto que desperta interesse, mas traz poucas respostas. Então, especialmente quando se trata de sofrimento e respostas frente ao sofrimento, eu fico com a ideia de aceitação até que o sofrimento cale em nosso coração e o próprio Deus nos traga algum tipo de resposta direto ao nosso coração. Poucas explicações respondem ou ajudam a alguém em sofrimento. Eu fico com isso em mente. É interessante, porque se a gente vê a análise que nós vimos nos últimos 3 programas, ou melhor, nos 2 programas, a gente vê os discursos dos amigos, eles acabam... A única coisa que eles fizeram de bom foram os 7 dias em que eles ficaram quietinhos ali do lado, mostrando empatia. A partir dali virou, né? Então, realmente é interessante. A gente pode até ter boas intenções, né? E a gente tem, mas, doutora... Vou falar por mim mesma, analisando pelo prisma da minha própria vida, em muitos momentos, e a minha vida, ela é uma vida pautada por sofrimento. Então, existem épocas em que ele vem e se intensifica. Mas, desde muito cedo, eu aprendi a falar com Deus. Meus pais me ensinaram isso. Então, isso está muito real em mim. Para mim, só tem uma saída, é a fé. É falar com Deus a respeito do meu próprio sofrimento, primeiro com Ele. Depois eu posso falar com a minha amiga Darleide, eu posso dizer onde dói. E dependendo do que ela disser, vai doer mais. Então, as pessoas precisam aprender realmente a confiar em Deus. Eu tenho uma premissa, hoje, mas isso depois de viver mais de 60 anos. Não é que era assim logo no começo. Eu creio que os jovens precisam entender a respeito do sofrimento quando algo lhes acontece, quando algo terrível parece tirar a esperança. É exercitar a fé, é crer nesse Deus que é soberano e está no comando de todo o universo e no comando da minha vida também. Se eu ficar buscando explicações para o sofrimento, eu vou sofrer muito mais. E se eu focar no sofrimento, ele expande. Então, eu vou para onde? Para onde eu posso ir. Eu posso escolher ir ao Senhor e ouvir a voz dele e me apegar às promessas que ele faz. Então, para cada dor e para cada lágrima, eu encontro uma promessa e é por ali que eu sigo. E é interessante que cada vez que o tempo passa, nós crescemos nas questões tecnológicas, mas parece que nós estamos tendo gerações que são muito menos preparadas. Nós nunca fomos preparados, porque isso é estranho. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais as gerações são preparadas para essa reação de confiança, essa reação de fé. A nossa confiança diante da dor, ela cada vez é mais sensível. Mais minguada, né? Exatamente. Eu tenho a impressão de que nós, por vivermos um tempo em que somos estimulados, e de maneira certa, estimulados a sempre crer no sucesso, deve prevalecer a vitória, o sucesso, nós estamos sendo ensinados para isso, o que, repito, é certo fazê-lo assim. Também não devemos perder de vista de ensinar que a vida traz provas muito difíceis. Nós passamos por um período de Olimpíadas e quanto nós vimos atletas subindo ao pódio, mas outros caindo antes, outros perdendo desafiadoramente frente a tudo que eles trabalharam ao longo de anos para chegar lá. Não chegando, o que faz? Tem 2 opções, ou desiste ou continua lutando para a próxima. Mas, maiormente, a nossa ideia a respeito de sucesso tem a ver, trazendo para o Evangelho, é o Evangelho da prosperidade, o Evangelho de que Deus sempre vai te dar vitória, o Evangelho de que sempre você vai ganhar o ouro. Quando não vem o ouro na fé cristã, mas Deus não me ama, onde estava Deus? Eu não mereço, eu sou culpado. O Evangelho em si, por si mesmo, ele diz que toda fé, todo agir de Deus em nossa vida também envolve sofrer. Porque quer queira, quer não, o sofrimento é um grande professor, é um grande ensinador que confronta a mim e me leva a pódios onde eu jamais imaginei chegar por meio da fé. Então, o Evangelho da prosperidade em todo sentido, não, vai que dá certo, tudo no final vai dar certo.
Isso pode ser uma cilada para a gente precisa cuidar, porque o sofrimento vai surgir ao longo da vida e a gente precisa lidar com ele. A gente vai rever, eu acho que exatamente, nós vamos rever no programa de hoje, que não deu certo para algumas pessoas. Exatamente. E aí, diante desse não deu certo, como é que eu preservo isso que a doutora falou, que é a questão, que é o texto, até que é o texto que a gente destaca aqui, né, para a gente memorizar. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Exatamente. Por outro lado, o senhor acabou de dizer há pouco que os jovens ou os mais jovens e que toda essa tecnologia, o que eu percebo é que as pessoas esqueceram o que é a vida. Parece que elas chegaram para usufruir o que já têm. Então, recebem tudo pronto e, de repente, quando vem o sofrimento, esse jovem, essa mulher, ela se assusta. Por vezes, já vivendo há mais de 3 décadas, aí acontece algo e se assusta, sem saber como lidar. Porque deixou de ser instruída na fonte onde deveria ter sido. Então, isso aqui nós estamos falando de vida, nós estamos falando de existência. E Jó, apesar de tudo, ele valorizava a existência. Ele considerou isso. Para mim, Jó é um professor e para todos nós. Mas jamais vamos ter todas as respostas para essa questão. Então, eu fico ainda com a fé. E fico ainda com ensina o menino, ensina a criança. E é preciso falar e repetir que ele veio à vida com um propósito, diferente de usar o smartphone e a tecnologia que cada vez mais está ficando ajustada. Muito bom. Vamos adiante. Essa reflexão acho que é importante para a gente. Dar uma visão, é a visão de vocês, acho que vocês colocaram algumas coisas muito legais aqui, que fazem a gente pensar diante das situações adversas que o telespectador pode estar passando ou em algum momento pode passar. Vamos resgatar um pouquinho o protesto de Jó, aparentemente injustificável. Mas qual era a essência do protesto de Jó pela situação que ele estava passando? Qual era a grande preocupação que ele tinha? Por que ele sofria? Eu acredito que ele, os seus amigos, e chegando até nós ainda cremos no sofrimento retributivo. Ou seja, eu fiz, eu mereço, eu pago por isso. Se eu não fiz, o que eu fiz, meu Deus, para passar por tudo isso? Onde foi que eu errei? Essa pergunta permanece. No caso de Jó, obviamente, ele tinha consciência de que ele era pecador, mas ele tinha consciência de que ele estava quite com Deus. Ele estava de boa com Deus. E então, quando tudo aquilo acontece, e vale a pena ressaltar que foi algo assim inimaginável, fora dos roteiros, dos melhores roteiros de filmes e, enfim, de grandes produções, toda a sequência do que foi acontecendo na vida de Jó. Ou seja, qual era a indignação de Jó? Era simples, não era nada muito profundo, absolutamente profundo, era simples. Deus, o que foi que eu fiz? Se eu ofereci meus sacrifícios, se eu estava quite contigo, se eu fiz todo o meu agir foi segundo a tua justiça e a tua palavra, onde foi que eu errei? E o protesto dele, mesmo que possa ser entendido como uma afronta a Deus, eu quero dizer, pastor, e a quem esteja em sofrimento também, que a gente precisa saber que quem está em sofrimento é alvo da extrema misericórdia de Deus e deixe com Deus, porque Deus vai ouvi-lo, ainda que ele faça o protesto que for. A grande questão é que quando nós ouvimos alguém protestar com Deus, ou mesmo referente ao protesto de Jó, já começa a dar desculpas querendo defender a Deus. Nós precisamos parar de defender a Deus. Deus não precisa de defensores. Deixe a queixa do sofredor entre ele e Deus. Espere, Deus tem resposta para dar como deu. Há uma tendência das pessoas quererem rebater aquilo que o outro diz. Somos muito apressados no falar. Eu costumo perguntar para mim mesmo, o que é mais rápido, o pensamento ou a fala?
Parece que é a fala. E quando Jó, aqui, o capítulo 10, é um capítulo para se meditar nele, porque é o que nós fazemos também quando estamos em sofrimento, sem copiar Jó, sem clonar Jó. Sim. Mas Jó precisava desabafar. A verdade é que quando os amigos chegaram, aqueles amigos, eles criaram uma possibilidade nova, eles criaram um estado na mente de Jó e até uma expectativa, onde Jó precisava desabafar. E aqui nessa parte de domingo eu vejo esse desabafo de Jó. Quando eu fui estudar um pouco mais isso, pastor Gilmar, depois de ser convidada para estar aqui, eu encontro num dos comentários dos estudos que eu fiz a respeito de Jó, exatamente nesse ponto, que Jó estava com raiva. E é legítima a raiva. Vai ter sua pele, da forma que estava a pele de Jó, a condição de abandono, onde a perda era real. Esse era o estado de Jó. Mas o que me chamou a atenção foi, e eu procurei em várias versões bíblicas, Jó não disse para Deus, ele disse, eu diria a Deus. Então, ele coloca num pretérito perfeita a frase. Agora, Jó se esqueceu que Deus está no sofrimento. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui nos ouvindo, mas Jó só faz um ensaio. Às vezes nós ensaiamos também. Às vezes choramos durante o ensaio. Às vezes até dizemos coisas a nosso respeito mesmo, que deixam de ser legítimas, quer da forma correta ou da incorreta. Jó sabia que ele era fiel a Deus. Ele tinha cumprido aquilo que Deus havia orientado. Ele tinha essa certeza. Essa Isso foi não a mudou. grande angústia dele. Foi, A grande angústia. E aí ele diz, eu diria, e desabafa. Na verdade, ele está desabafando para os amigos. A gente vai para o intervalo, eu queria voltar só um pouquinho para a gente explorar um pouquinho essa questão do desabafo. Porque todos nós, em algum momento, teremos a necessidade de desabafar. Sim. E a pergunta é, quem estará pronto para ouvir o desabafo? Isso. Né? Esses dias eu vi uma palestra bem interessante para líderes, dizendo assim, não tenha medo de mostrar a sua vulnerabilidade. E às vezes a gente tem. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Gosto de mencionar que tem uma terceira cadeira aqui, ou melhor, uma quarta cadeira, tá bom? Ela é a sua, Está aí na sua casa, no sofá, no escritório, não importa onde você está, você faz parte da nossa conversa aqui. Como eu já mencionei, um dia nós vamos fazer lições com um auditório bem legal para a gente poder ouvir você, ver as suas ideias, as suas opiniões, que como a gente fica instigado aqui em falar, né, eu imagino que você tenha vontade. Por isso, não esqueça, em toda a comunidade adventista do sétimo dia, no sábado pela manhã, nós temos um momento que a gente tem lições da Bíblia em cada igreja. Chega lá, diga, eu sou um convidado de lições da Bíblia. Ali você vai ter a oportunidade de perguntar e também de colocar as suas ideias, sem julgamento. Isso, é Vamos verdade. resgatar essa questão aqui? Esse tema do desabafo, que eu acho que foi um ponto bem interessante. Bem interessante. Foi esse desabafo de Jó e a necessidade que alguém o ouvisse, simplesmente o ouvisse. Todos temos essa necessidade. Sim, porque o desabafo e não receber do outro o contraditório traz um acalento. Alguém, pelo menos, vai sugerir assim, me entendeu, pelo menos me ouviu. E hoje o mundo está muito barulhento. Parece que no tempo de Jó também era muito barulhento. As pessoas falavam e davam as opiniões como fazemos hoje, tanto pessoalmente, quanto nas redes sociais, quanto de modo geral. Nós somos muito apressados em falar, como a Raquel bem dizia. Mas em se tratando de Deus nos ouvir no nosso desabafo, eu acho o ponto central do nosso aprendizado de hoje. O Senhor, Deus, não condena um filho que leva até ele a sua angústia em forma de palavras, em forma de choro, em forma de desespero. Se um filho de Deus, se um cristão, se um crente não compreende que ele pode ser ele mesmo, ser ele por inteiro, falar sem ser julgado, falar sem ser condenado na presença de Deus, então ele, ou eu, ou nós, ainda não entendemos quem é Deus
e o princípio do amor de Deus. Eu acho que esse é um ponto central para nós cristãos aprendermos. Você pode falar e o Senhor não vai te condenar. Ele vai fazer o que estiver ao alcance dos céus para dar resposta, mas não é a resposta que um humano dá, é a resposta que o céu dá, do abraço, do conforto, da compaixão e da misericórdia de Deus, especialmente pela ação do Espírito Santo. Porque essa visão de Deus, ela vai estar associada muitas vezes à visão que eu tive lá na minha infância, né? E nós, muitas vezes, fomos educados com alguma dificuldade de expressarmos realmente os nossos sentimentos e não termos uma repressão. O que é isso, menino, Claro. que você está me dizendo? Fica quieto, menino. Cala a boca, menino. Não fala nada. Então, né, porque às vezes a gente conversa com um adolescente, por exemplo, eu tenho um filho jovem, já posso dizer, e uma menina pré-adolescente. Algumas coisas que eles falam podem até nos... Uau, mas você está falando isso? Tem que haver da minha parte uma reação de sensibilidade para dizer assim, continua, porque essa vai ser a visão que ele vai ter de Deus. Exatamente. Como você falou, senão essa visão de Deus vai ser sempre uma visão, não vai ser uma visão clara. Não, vai ficar deturpada a minha relação com Deus. E ele tinha liberdade para falar. Isso mostra que Jó possuía relacionamento com Deus. Porque ele começa esse capítulo 10 dizendo assim, darei livre curso à minha queixa. Com amargura eu falarei da minha alma. E ele começa esse desabafo. O detalhe, pastor Gilmar, é que estavam ali 3 amigos dele que ficaram ouvindo o desabafo. E sabe o que eles fizeram depois? Logo no capítulo seguinte, pega o que ele falou aqui, pega o que falou ali e começa a acusá-lo. É porque no desabafo eu também mostro a minha fragilidade. E quando eu permito que o senhor, que a senhora conheça a minha fragilidade, o que farão com ela? Estávamos comentando aqui sobre... Essa questão, só para... O que farão com elas Sim. Mas sabe como eu me acalento? Cada vir o um é rótulo. responsável pelo que fala. E quem fala é que tem o ônus da prova. Então eu me silencio. Prove o que diz. E o Senhor, o céu, muitas vezes nos ouve em silêncio para dar a nós a chance de provar o que estamos dizendo. Quiçá contra o eterno. Mas ele fala... E enquanto Jó fala, ele ouve. Isso é terapêutico. Aqui, Jó, quando se expressa dessa maneira, ele mostra que tem liberdade para falar diante de quem ele quiser. Isso é segurança. Aqui, o ambiente é seguro e pode ser incentivador. Esse deveria ser o lar, o nosso lar, a nossa comunidade, a nossa igreja. É onde se expressa a dor. E o senhor falou, agora há pouco, a respeito do desabafo daquele projeto, do programa dos jovens da Vila Olímpia e Vila Madalena, aqui em São Paulo. E eu tive a oportunidade de participar algumas noites. Se preparavam pequenos cartazes escrito "Desabafe aqui". E os jovens, e eu estive lá também, fiquei segurando um cartaz, alguns maiores, outros menores, escrito "Desabafe aqui". Na Avenida Paulista, na sexta-feira à noite, a partir das 20h30 até 11, meia-noite, esses jovens ficavam ali. E eu pude ver pessoas parando e as lágrimas escorriam e as pessoas desabafavam na frente de um jovem, do outro, na minha frente. E depois iam embora. Sem nenhum tipo de... Crítica. Ou julgamento, ou aconselhamento, ou dizer, vai lá naquela igreja, faz isso, faz... Pastor, a necessidade que às vezes eu tenho de desabafar é profunda. E por vezes eu quero um rosto, por vezes eu quero a sua mão, como eu já tive. Onde estão os ouvidos e os olhos que ouvem e que sejam acolhedores? Quando a Raquel traz a questão de assim, o que farão com a nossa fragilidade? Isso é muito sério. Muito sério. Porque o que fazem com a nossa... Sabe o que fazem com a nossa fragilidade? Na maior parte das vezes, pisoteiam a nossa fragilidade. E nós fazemos isso, muitas vezes, até sem pensarmos no que estamos fazendo. Foi o sentimento de Jó. O sentimento de Jó. Essa fragilidade dele foi pisoteada. Só que a pessoa que se permite revelar-se frágil, ela
pode estar alcançando, por vezes é só fragilidade mesmo, é imaturidade, é falta de compreensão a respeito de que há crueldade, há pessoas que são más, há pessoas que são incompreensivas e que vão te fazer sofrer, mas outras, como é a pessoa de Jó, pelo menos o que eu penso a respeito dele, me parece um homem que tinha honestidade emocional. Ele se permitia dizer, eu não mereço, porque quando ele analisava a vida dele e ele esbarrava nos pecados cometidos, ele dizia, mas eu quitei com Deus. Eu fui a ele pedir perdão, eu cumpri o meu dever de cristão, eu estive relacionado ao próprio Deus, ele tinha essa conexão, essa sabedoria. Mas ele não ficava se escondendo. E Deus o descreve assim, né? Deus o descreve. Íntegro, temente, reto. Não era assim uma arrogância dele, não, Sim, eu sou sim, bom. sim, Ele era um homem aprovado por Deus. E agora era mais do que justo que ele pensasse, uau, onde foi que eu errei mesmo? Então, tinha a ver com honestidade emocional, tinha a ver com honestidade espiritual, não tinha esconde-esconde, não tinha máscaras, não tinha nada. E até frente às reclamações, às críticas dos amigos, ele se posicionava com clareza. Então, é importante saber que esse relacionamento com Deus e esse nosso desenvolvimento emocional e espiritual vai nos levar a sermos pessoas claras, firmes, mesmo quando estamos sendo confrontados, mesmo diante da crítica, do julgamento, do pisoteamento, da nossa fragilidade, mas ainda assim nós nos colocamos e dizendo, se eu puder, eu vou falar. Se eu puder, eu vou me colocar. Isso é importante. E só haverá, só para eu colocar aqui, só haverá o verdadeiro encontro para algumas pessoas se houver o verdadeiro desabafo. Exatamente. Esse encontro, eu digo, né, o que o Martin Buber lá escreve, o encontro é essa identificação com, né, nesse caso com Deus, se houver realmente esse desabafo. Será que eu posso dizer aqui que Jó, apesar de estar no pó, nas cinzas, manteve a dignidade dele? E isso é bonito. Sabe, na área que eu atuo profissionalmente hoje, eu acabo identificando pessoas que se fazem de vítimas. Eu leio o livro todo de Jó e eu não encontro vitimização em Jó. Ele mantém um ar de dignidade, porque o que ele coloca e a certeza o tempo todo de quem é Deus e de quem é ele, e de que o que ele havia feito estava correto. E tem na lição, em algum momento, citado que Jó, ele sabia que não combinava as respostas que ele encontrava, aquela situação que ele estava, não combinava, não condizia com esse Deus. Exatamente. Então, ele coloca isso de maneira muito clara. É preciso muito cuidado quando se passa por um sofrimento. Porque há pessoas que se apegam ao sofrimento para passarem a existir, ou até para serem consideradas. E o que Jó estava fazendo aqui era diferente, porque eu vou lhe dizer, se tem alguém com quem é preciso confrontar, faça esse confronto que ele disse, vou fazer com o Eterno. Vamos colocar essas duas coisas. Existem pessoas que fazem do sofrimento, você colocou duas coisas. A forma delas existirem, de chamarem a atenção, entende? E aquilo passa a ser a vida delas, o sofrimento. Sabe? Elas dizem que são das dores, que nasceram para sofrer. Elas autocomiseração, aceitam. Seria autocomiseração, uma espécie vitimização, autocomiseração, autoflagelo também. Hoje é muito comum, inclusive em pessoas aparentemente normais. Aliás, quem é normal? Todos nós somos pecadores, essa é a nossa condição. Porque a lição me move a essa visão. Somos pecadores, então já está dito que somos. A partir daí, quem eu escolho ser? Dentro dessa condicionalidade do pecado, eu posso escolher ser, porque a palavra de Deus diz, ela diz que há esperança, que tem saída, eu acredito. Jó era vítima de uma situação que só nós sabemos, porque sabemos o final da história e lemos o roteiro de fora, nós sabemos, mas ele não sabia. Apesar de ele ser vítima, ele falava a respeito de ser vítima, não aceitava a condição de ser vítima, mas ele não se colocava como coitadinho. A fala dele era uma fala acertada, era uma fala conectada com o que ele cria, com a relação que ele tinha com Deus. Ou seja, a pessoa que está agora vitimada de uma situação, a mulher que vai dizer assim, meu marido foi embora com outra. Aí, os que estão em volta vão dizer, vai ver que ela falhou como esposa, vai ver que ela não atendeu direito esse marido. Coloca essa mulher já numa situação
de julgamento, né? E ela vai dizer, não, mas eu fiz o meu papel, eu trabalhei essa relação da melhor maneira que eu pude, etc. Ela sabe se colocar. A que se vitimiza, vai dizer, ninguém me ama, minha mãe não me amou, meu pai não me amou, a vida é terrível para mim, veja o meu marido. Então, para isso, ela chama atenção para ela de uma forma, em forma de comiseração. Isso não se vê na fala de Jó. Não. Então, manter a integridade é saber, estou em sofrimento, sou vítima, mas eu vou falar deste sofrimento de uma maneira em que eu me sinta pelo menos gente. E olha como é que Jó se sentia gente, se raspando com caco de telha. Como é que se consegue esse grau de dignidade? Com a confiança de que você é filho de Deus, de que Ele está olhando para você e de que ao final Ele vai se levantar sobre a tua vida e vai te dar palavra de vitória. E essa era a convicção dele. Convicção que não pode se perder. Ele se submete ao juízo divino. Me mate, se o senhor achar É que é o melhor. lindo isso. Isso é uma coisa assim, é reconhecimento. Eu até percebo que esse reconhecimento evidencia, até o guia colocou assim, qual é a minha certidão de nascimento? Então, a minha certidão de nascimento, essencialmente, atesta minha culpa, minha necessidade. Eu não sou um inocente. Eu tenho a necessidade do Senhor. E Jó sempre, mesmo reconhecendo esta posição, a firmeza, a dignidade que ele procurava manter, ele reconhecia que precisava do Criador. E eu gosto de um texto que está por aqui agora, eu passei os olhos e não consegui localizar, mas Jó diz, eu estou em tuas mãos. Seja no sofrimento, ou seja na alegria, é nas mãos de Deus que eu desejo estar, Darleide, e é assim que eu aplico para mim hoje. Quando eu olho isso aqui, o que é que eu quero? É estar nas mãos de Deus, esse é o melhor lugar. Muito bom. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. A conversa está boa demais, a gente volta já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa de hoje. A gente tem algumas questões bem legais para a gente... Só vamos resgatar um pouquinho essa necessidade que a gente tem de reconhecer que todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. É muito importante ter essa convicção para não perdermos de vista que o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso mantenedor e nós somos completamente dependentes da graça dEle e sem a qual não há salvação para nós. Portanto, não existe obra que eu faça, não existe comportamento que eu desenvolva, não existe nada que eu possa apresentar ao Senhor que me torne perfeito diante dEle. É só Ele que é bondoso e misericordioso. Eu gosto de pensar a respeito do plano da salvação, por exemplo, né? Deus não elaborou um plano redentivo para os anjos que o deixaram, como fez para nós. Como fez para nós, isso tem um sentido de amor que dilacera o coração de qualquer um que pensa sobre isso. Então, não perca de vista, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas, essencialmente, nós somos pecadores. Isso nos coloca todos na mesma... Todos. Não existe castas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Exatamente, exato. Muito bom. Somos todos iguais perante Deus. Isso. E o amor dele é incondicional. Ele ama pecadores. Isso, para todos. Ele ama pecadores. Agora, a condicionalidade nossa... ela só pode ser mudada através do sangue de Cristo Jesus. Mas escolher pecar é outra coisa. A condição como pecador, condicionalidade é uma coisa. Sabe que esses dias eu vi uma discussão sobre conflito racial. Achei muito interessante uma colocação. A pessoa disse, o nosso conflito, a nossa guerra racial, ela não está associada à nossa cor. Ela está associada à posição que nós demos quando a história do nosso país começou. A posição que nós demos para este grupo de pessoas. Faz sentido. E a partir dali, esta posição se preservou até hoje. Então, não é a cor, mas é a posição que foi estabelecida. E quando a gente vai para a Bíblia, nós descobrimos que todos estamos
numa única posição. Todos pecaram Todos. e carecem da graça de Deus. E Essa é a em nossa condição. face disso, dessa condicionalidade de pecador, todos estamos sujeitos ao mal que o pecado produz. Estamos falando de sofrimento e pontuamos a respeito de sermos todos nós pecadores. Isso nos precisa fazer lembrar que o dito inocente não é de todo inocente, por causa de já termos nascido como tal pecadores, e onde há pecado, há sofrimento. Às vezes não será um pecado cometido por mim, pode ter sido um pecado cometido pelos meus pais, pode ser um pecado cometido pela minha filha, meu filho, pode ser alguém, o teu pecado pode atingir a mim. Então nós estamos num ambiente universal de pecado, portanto também num ambiente universal de sofrimento. Isso precisa ficar muito claro para a gente perder de vista essa ideia de assim, eu sou tão bonzinho, por que isto me aconteceu? Foi porque, infelizmente, um dia você nasceu. Nasceu, está sujeito a pecar. É o que eu ouvi um comentarista dizendo a respeito do Bolt, o grande atleta fenomenal. É assim, ele correu, ele ganhou, sempre. Eu nasci, sou pecadora, o sofrimento bate a porta a qualquer hora. E dentro do sofrimento, muitas vezes, há o egoísmo e a disputa. O sofrimento meu é maior do que o seu. E só no cristianismo é que nós encontramos a palavra compaixão. E o Senhor deseja que nós tenhamos compaixão. A dor do outro me atinge, que é o que a Darley acaba de dizer, é o pecado, é o resultado do pecado. Então, me atinge, eu também sofro, dói também em mim. Lá no contexto bíblico, mexia nas entranhas. Sim, é visceral. Dor aqui. É visceral. visceral. O pecado é visceral. É isso E é aí. impossível eu ver alguém em pecado sem minhas vísceras também. mexer comigo. Sem mexerem. Exato. Então, a cada dia precisamos buscar mais a compaixão. E o livro de Jó me leva para essa compaixão, para uma visão de compaixão, de ternura, de amor, de brandura e de boas palavras para com quem está em pecado, em dor, sofrimento, a vida finalizando. Agora, essa sensibilidade, para ter compaixão visceral pelo sofrimento do outro, é para quem está conectado com Deus, Amém. que é compassivo e misericordioso. Amém. Porque é muito comum que nós caiamos na cilada de, em face do sofrimento do outro hoje, nós estarmos nos tornando insensíveis de tanto que contemplamos. Está virando, Exato, morreram exato, quantos? exato. 100. Morreram quantos? Milhares. Ah, morreram. Deu onde? No jornal. Tá tudo bem. Ou então, quando eu vejo o sofrimento de alguém, como acompanhei uma mãe que perdeu o seu filho com 16 anos, há poucos meses, e ela atestava que cria no milagre que Deus faria. Ela dizia, eu acredito que Deus pode. O filho morreu. Quando morre, milhares de pessoas se levantando para chorar junto e outras milhares para dizer, mas você não disse que Deus iria curá-lo? Você não... Ou seja, a insensibilidade, ela está proporcionalmente presente diante do sofrimento dos outros. Nós precisamos buscar ao Senhor para não perdermos a sensibilidade que devemos ter pelas pessoas. Tem gente que é mais sensível com a morte dos bichinhos, do cachorro abandonado, do que com as pessoas em si. Não estou dizendo que não deva tê-lo, mas a gente precisa saber o que é ter compaixão do todo. E isso tem a ver com Deus. Esse desenvolver dessa sensibilidade está associado à proximidade com o Senhor. Exato. Não tem outra forma. Não. Eu queria trabalhar, o Guia de Estudos resgatou um tema que a gente até estudou já anteriormente, mas uma sucessão aqui de exemplos bíblicos de pessoas que foram fiéis, mas tiveram momentos terríveis, terríveis. Como a gente pode tirar, até o Guia diz assim, a vida foi justa com estas pessoas? E aqui está o exemplo. Jó, né, cito o exemplo de Jó, perdeu a família, Caim foi assassinado, a morte dos primogênitos no Egito, o Senhor anunciou, mas houve a morte entre os egípcios desses primogênitos, a morte de Urias, a prisão de Jeremias, João decapitado, os perseguidos por causa da fé. O que nós diríamos para aquele que de alguma forma se identifica neste momento com uma situação de injustiça, de dor, apesar da sua integridade? Na verdade, Deus não me colocou aqui para fazer justiça. Isso compete a Ele. Esse é um papel que compete a Ele. E o fato de isso sermos... necessariamente não é hoje, né? E não é hoje, necessariamente. Embora
muitas vezes se vê, sim, o resultado da escolha que a própria pessoa faz. Ok. E o Senhor permite. As pessoas fazem suas escolhas. Se fôssemos olhar todo esse contexto, quando João Batista escolheu servir ao Senhor, abrir os caminhos para o Senhor, ele fez uma escolha. E a escolha que ele fez o manteve fiel, e ele escolheu ser fiel, mesmo sabendo qual poderia ter sido seu fim. Quando eu vou estudando a vida de cada um deles, eu encontro mais incentivo para eu me manter fiel, crendo no Senhor e crendo que a minha vida pertence a Ele. Por outro lado, o que falta hoje é um pouco mais de estudo da palavra dentro do contexto. Se eu só pensar tudo isso e chamar todos de inocentes, eu já estou cometendo um erro crasso, porque nenhum de nós é inocente, somos pecadores. E aí as pessoas começam a me perguntar, para que nasceram? E eu lhes respondo, a vida tem propósito, pergunte ao Senhor. Para que você foi criado e para que você foi feito? E como o propósito da vida pode acontecer em você? Apesar de... E quando eu olho para trás a minha própria vida e algumas experiências pelas quais eu passei, eu diria, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, naquela provação ou naquela injustiça pela qual eu passei. E posso dizer, pastor Gilmar, via de regra, pessoas que mantêm conexão com o Senhor e passam por injustiças, elas se tornam mais fortes. Muito bem Eu acho colocado, importante muito também bem. nós tirarmos um pouquinho a nós da cena, tirarmos Jó da cena, tirarmos estes nomes citados, Daniel, Urias, João Batista, que é uma figura que me chama muito a atenção, que em algum momento ele chegou a pensar, será que esse é o Messias? Que é quando Jesus manda a palavra de esperança para ele. Ou seja, em algum momento a gente chega a duvidar, porque a dor é pesada. Mas quando nós cremos, nós temos evidência de quem é Deus, nós saímos dessa angústia da incredulidade, quer tenha sido por minutos ou segundos que seja, mas ela passou pela nossa mente. Mas eu acho que é importante nós sairmos um pouquinho da cena e entendermos que o universo está sob a injustiça trazida pelo surgimento do pecado, por Satanás, que guerreia contra o reino de Deus e que não tem a ver só conosco. Não é que eu sou simplesmente vítima nessa história toda. O Filho de Deus foi vítima. Deus é vítima. Quantos filhos de Deus, nós e outros... Foi para que eu deixasse de ser, né? Exatamente. Quantos de nós hoje ainda acusamos a Deus de ele ser injusto? Quantas pessoas ainda não discutem se Deus é tão bom, se Deus é tão amoroso? Por que tantas crianças inocentes morrem? E quem vai dar resposta absoluta para isso? Isso é uma questão que Deus vai fazer no coração de quem pergunta. E nós não devemos sair como os amigos de Jó, levantando bandeira em defesa de Deus para dizer, não, Deus é bom. A gente acaba até matando para defender a Deus. Então, isso não é correto. Mas é importante saber que nós não somos o centro desse grande conflito. Nós somos apenas filhos de Deus, que por conta do ódio de Satanás para com Deus, nós que somos filhos somos atingidos como maus homens já sequestraram filhos para se vingar dos pais deles. A grande contestação é o caráter de Deus. Eu me torno espetáculo para o mundo, como nós já lemos aqui. Mas a grande contestação é quanto Deus realmente ama. E o quanto Ele ama é quanto que Ele dá de oportunidade para que eu faça a minha escolha. Isso, Essa é a grande questão, né? Eu acho legal esse raciocínio de... a gente ter uma visão, por isso que a doutora citou, devemos olhar o sofrimento dentro de um contexto maior. Sim, que é esse o contexto do grande conflito. Exatamente. Senão nós vamos ficar sempre coitadinhos nisso. Oh, eu sou vítima, eu sou inocente. Não, Deus é inocente. E só reclamando. Deus é bom. Só eu tenho uma reclamando. escolha, eu tenho uma escolha para fazer. Tem. É a pergunta lá do coach, né? O que eu posso fazer que eu ainda não fiz? Isso. Né? E aqui se coloca claramente de qual lado você está. E aí você escolhe. E quando nós escolhemos ao Senhor, e quando servimos ao Senhor, ainda que. E ainda Ele vem e diz, cuidado com o que lhe acontece. Quem havendo em você alguma raiz de amargura, vai contaminar o outro. Então é preciso muita cautela, tanto para fazer a apologia do sofrimento, porque existem pessoas que só sabem. E aí aconteceu um sofrimento aqui na vida delas, elas passam 30 anos contando aquele sofrimento e repetindo aquela história. Já viu gente assim? Aquilo acontece de novo, porque a mente,
ela é soberana, ela ouve e fica ouvindo aquela história triste, e a pessoa só vive naquele circuito, naquele círculo vicioso do sofrimento que ela própria causa para si. Então tem o sofrimento que o outro causa para ele próprio, ele se perde. Tem sofrimento que eu causo a mim mesma com as minhas escolhas, tem o sofrimento que os outros causam para mim com as escolhas delas, e tem o sofrimento que é o sofrimento de Jó, que ele não sabia por quê, nem o que estava fazendo, mas era que tinha a ver com o plano universal. E aí nós podemos sair fortalecidos quando na fornalha o cadinho é a mão de Deus. Então ele está segurando, ele está ali. E aí você pode sair aperfeiçoado. É isso que nós devemos olhar. Aí vem essa questão de escolher o que eu posso fazer que eu não fiz ainda. Isso. Talvez eu tenha que fazer uma escolha diferente. Eu queria que a gente concluísse, voltando ao que a gente abriu aqui, que é o grande desenvolvimento da fé. O sofrimento também pode ser uma forma para que eu desenvolva a minha fé. Sim. Como isso pode acontecer? Isso é inexplicável, porque ninguém consegue explicar como alguém voltou a amar ou aprendeu a amar a Deus na hora que o chicote batia nas costas. Isso não tem muita condição de nós compreendermos, porque isso é uma linguagem que, quando o sofrimento é revestido, vem revestido do entendimento, claro, na hora não tem o entendimento, mas da compreensão de que pode haver um propósito nele, pode haver. Tem sofrimento que não tem propósito não, foi resultado da sua escolha. Da escolha. O marido deixou a esposa, depois ele sofre e diz assim, o que eu fiz? Você deixou o seu lar. Então, assim, tem sofrimento que é seu. Mas tem sofrimentos que a gente não tem algo a dizer a mais, a não ser, deve ter um propósito nisso. E é invariável que pessoas passem por sofrimento e saiam dele diferente de como eram, ou para melhor ou para pior. Mas quando tem a ver com o propósito de Deus, normalmente sai para melhor. O que acontece que o sofrimento acaba sendo um grande professor? É porque diante da nossa insensibilidade, muitas vezes é só na dor que eu tomo um choque para voltar a enxergar. Quando você diz no propósito de Deus, não é que haja uma intenção de Deus que aconteça aquilo comigo. Quando você está falando do sofrimento. De modo geral, não estou dizendo isso, mas eu também... Ainda que possa ser. Exatamente. Mas em alguns momentos, Deus nunca desejou que nós passássemos por aquela situação. Se tivéssemos ouvido a voz dele antes, agora ele pode antes. pegar isto e transformar numa bênção para a minha vida. Pode. Eu acho que essa é a grande questão. É a grande questão, mas eu também considero que há sofrimentos que foram percalços que vieram não por uma escolha do plano perfeito dele, mas por causa da minha falha. Isso. Ele considera que é hora de eu passar por aquela aflição. Mas é exatamente isso. Como ele mandou o povo dele para o deserto, ou melhor, não para precisava. o cativeiro, não precisava. Mas ele mandou para o cativeiro com propósito. Exatamente. Não precisava. A gente poderia dizer que o cativeiro se tornou um propósito. Exatamente. O cativeiro. Perfeito. E às vezes o nosso cativeiro se torna um propósito. Exatamente. E aí eu queria aproveitar, Provérbios capítulo 3, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, Exato. que foi aquilo que você colocou. Ou seja, eu estou me submetendo. Quero agradecer muito, doutora Raquel. Uma frase, por favor. Deus deseja ser o nosso arrimo e que estejamos preparados para enfrentar emergências e assumir responsabilidades, que por vezes envolve enfrentar o sofrimento, resistir. Vamos repetir, então. Deus deseja ser o nosso arrimo e que estejamos preparados para enfrentar emergências e assumir responsabilidades. Eu entendo que é preciso, sim, enfrentar o sofrimento e confrontá-lo por vezes, desafiá-lo e nos mantermos firmes, porque se ele é o nosso arrimo, se ele diz, não te estribes no seu conhecimento, eu sou o seu arrimo, e aí ele diz, ser forte e corajosa, é assim que eu vou. Muito bom, quero agradecer, foi bom demais. A gente se encontra no próximo programa, tá bom? Okay. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa força, não importa a situação que a gente passe. Nós não queremos confiar no nosso entendimento, queremos confiar no Senhor, para assim desenvolvermos a fé e enfrentarmos os momentos difíceis da vida. Eu peço uma bênção especial por cada telespectador, que o Senhor esteja com ele, principalmente aqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Foi bom demais estarmos juntos. A gente se encontra no próximo Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.